Muito bem, hoje nós estamos falando sobre crer em Deus e agir com fé. Fé para alcançar algo para si mesmo ou para ministrar a outros. Essa fé é importante, muito mais importante para você que está interessado em fé, que já é cristão e que deseja algo e está lutando para alcançar e não tem conseguido, ou para ministrar a outros, que é uma fé diferente daquele que chega a primeira vez na igreja. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando sobre essas pessoas, como que é mais fácil para elas receberem, porque não exige tanto, né? Mas eu vou estar mostrando depois então. Calminha aí. E também nós vamos estar orando por milagres no final desse vídeo. Então fique ligado, não sai daí, tá? Não sai daí. Vamos para o nosso texto de hoje, então aqui, né? Como é que foi que... Ah, tô com o meu mouse ao contrário aqui. É que eu não vou ficar lendo na Bíblia, senão fica puxando papel para lá e para cá, né? Isso que é diferente. Então, aqui no computador mesmo, eu vou ler o versículo aqui, né? E nós vamos meditando nele. O texto está em Marcos 11, 22 ao 24. É um texto muito conhecido, já bem comentado, mas nós vamos estar trabalhando nesse texto aqui, basicamente, hoje, basicamente nele. Que está escrito assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque na verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e tê-lo-eis. Ou assim será convosco. Então nós temos alguns elementos aqui, que é a fé em Deus, o primeiro ponto, né? E tem o que fala. E o que fala, que é o que diz, ele tem que falar sem duvidar, mas crer que se fará o que diz. É isso que o texto está mostrando, né? Então essa passagem começa... Por que que Jesus falou isso, né? Então nós vamos ver aonde que ela começa. Né? Começa em Marcos 11, um pouco antes dessa situação aí. Marcos 11, versículo 12, onde diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém coma mais fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Ao cair a tarde, eles saíram da cidade, foram embora. De manhã, ao voltarem, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, olha aí, a figueira que você amaldiçoou secou. Aí que vem esse texto que Jesus está explicando sobre a fé. O primeiro ponto é: tende fé em Deus. Está vendo? Não é uma fé qualquer. Não é uma fé em qualquer coisa. É em Deus. Creia no que Ele diz. Então, o que é a fé, né? Como que essa fé, ela vem? Veja que Hebreus 11:6 diz assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que vem essa fé para o meu coração? Em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, ou vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é só ouvir a palavra, é pela palavra. Lembra de um assunto que eu estou lembrando aqui? Quando você age pela lei, você age certo, certo? Assim é agir pela palavra, é baseado na palavra. Então, ouvir baseado pela palavra, crer baseando-se na palavra de Deus. Então, o que é a fé? Bem, ela com certeza não é um pensamento positivo.
Parece igual, mas não é a mesma coisa. É preciso entender em que está baseada a nossa fé. Se nós queremos ver os milagres acontecendo, eu acredito que todos aqui querem, né? Quem que não quer? Quem que não precisa de um milagre? Então, não é só porque eu acredito que vai dar certo ou não, mas porque eu creio assim. Por que que eu creio assim? No que está baseada a minha fé? Está baseada na palavra de Deus. Em que está fundamentada? Na palavra de Deus. Hebreus 11:6 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Elas existem, coisas que nós não vemos, mas elas existem. E agora que eu acredito na palavra de Deus, então eu devo falar em fé. Então, 2 Coríntios 4:13 diz assim, ó, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Por isso falamos. Deixa eu contar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo assim que eu me converti. Então, eu fui para a igreja, lá tinha uns pastores, umas irmãs abençoadas lá, que eram assim, tudo pela palavra. E aí eu estava passando uma necessidade, eu estava com uma situação financeira bem ruim, e eu precisava de uma máquina de estampa, né, de silk screen, com 4 bandejas que era para estampar 4 cores nas camisetas. E eu estava com um pedido de camisetas da prefeitura de Itajaí. Então, eu fiz basicamente todas as camisetas das escolas. Olha só, com aquela máquina. Agora, para alcançar aquela máquina sem dinheiro, eles me ensinaram essa passagem que eu acabei de ler, sobre Marcos ali, Marcos 11. E foi difícil para mim aprender a crer numa coisa que eu não estava vendo, mas que eu acreditava que existia e que já era minha. Como é minha? Como que ela vai vir para cá? Eu nem sei onde está. Não sei nem se existe. Existir, eu sei que existe, tá, tudo bem. Mas assim, como que ela vem para mim? Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou conseguir? E aí me ensinaram, e eu acabei que comprei a máquina e fiz as camisetas da prefeitura, né, das escolas municipais, e que na época já foi mais de 11 mil camisetas, só as que eu fiz, não sei se mais alguém fez alguma coisa. E então foi pau e pau, né? Então por isso que eu acredito no que eu estou falando, porque eu aprendi desde o começo, desde os primeiros passos, a confiar em Deus e na sua palavra. E a confiar também nos ministros de Deus, que eles ensinam a palavra. Se eles não tivessem me ensinado, quanto tempo será que eu ia passar até aprender isso aí? Né? Então, isso acelera o crescimento do cristão. Andar junto com pessoas de fé acelera o nosso crescimento espiritual. E agora, né, por isso que diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, e como nós vimos, esta passagem começou antes. Ele foi lá buscar figo na figueira, não era tempo de figo. Mas eu descobri que o figo, quando a figueira está com folhas, ele já é para ter figo. É uns figos temporões, sabe? E ele foi ver se encontrava algum maduro, mas não ter figo. Ele amaldiçoou a figueira e ela secou desde a raiz. Essa não deu para fazer, eu não sei se é a mesma ou se era a outra, que o agricultor disse, não, deixa, eu não vou arrancar não, eu vou primeiro arrumar a questão da raiz, vou colocar uma terrinha, um adubo, e vamos esperar mais um ano, entendeu? Aí Jesus foi lá e ó, nunca mais. Então, essa questão da fé é isso, né?
Então, e disser, veja, falar, dizer, este é o código sonoro desde a criação. Lembra? E disse Deus. Por isso, dizer ao monte, ou dizer algo, alguma coisa, com essa fé de Deus, a mesma que Deus tem, é que faz a diferença. Entendeu? O que remove a montanha é a palavra falada com autoridade. Para isso que nós recebemos a autoridade do Senhor para curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos e assim por diante. Certo? Ele deu autoridade, deu poder para. Então, só a fé não vai resolver, é preciso falar. Quando nós aqui tem fé em Deus. E disser. Então, se alguém disser, veja, alguém, não é só os apóstolos, não é só Jesus. Ele disse alguém. Ele não disse se eu disser. Afinal de contas, ele já tinha dito, né? Ele tinha secado a raiz, até desde a raiz. Então, alguém disser, ergue-te, lança-te no mar, assim será. E não duvidar no coração, né? Então, a palavra aiteo, pedir, solicitar, requerer, demandar, exigir, ela quer dizer isso. Quando você diz, ou você pede, como diz ali, no grego está escrito aiteo, e quer dizer isso. E você vai demandar, vai exigir algo de Deus? Não seja louco de chegar diante de Deus, eu exijo tal coisa. E não faz isso, tá? Não faz. Mas você vai diante daquela coisinha que você não quer que esteja naquela pessoa, e está incomodando aquela pessoa, você vai lá e exige que saia. Exige sim. Entendeu? Enfermidade está lá naquele corpo, você vai lá e exige que saia. Porque você é uma autoridade constituída por Deus. Aquilo tem que obedecer. Não é só você, é você e ele. Nós estamos juntos nessa. Ele está aqui, eu estou nele. É aquilo que Jesus falava, o Pai está em mim e eu estou no Pai. As palavras que eu digo não são minhas, mas vêm daquele que me enviou. Se nós somos enviados por Jesus com a palavra dele, é a mesma coisa, tem que obedecer. Certo? Então, a fé sem a palavra não funciona. O mesmo acontece com a palavra. Sem a fé, não funciona. Somente a fé não vai mover um grão de areia do monte. Se alguém estiver cheio de fé, mas não falar ao monte, não vai acontecer nada. E se ele começar a falar ao monte, mas também não tiver fé, também não vai acontecer nada. Essa é a lei da palavra, certo? Então, são os 3 elementos que vão remover essa montanha aí, ou essa situação. São 3 elementos que vão remover essa montanha, que é a fé, a palavra e aquele que fala sem duvidar, mas crê que irá acontecer o que diz. Que fala para acontecer o milagre é quem tem a palavra, a fé e a coragem de falar. A coragem, a ousadia, a intrepidez que vem do Espírito Santo, a unção que dele recebemos, porque se não for a fé que vem de Deus e sua palavra, será apenas um pensamento positivo. Sabe, você precisa ter a palavra de Deus. Falar baseado na palavra. E quando eu libero a palavra em fé, o poder de Deus também é liberado. Porque estão de acordo. Eu criei. Né? Daí o milagre acontece. Quando se juntam esses elementos, o milagre acontece. Uma coisa que não pode acontecer eu não posso duvidar da palavra de Deus, porque duvidar da palavra dele é o mesmo que duvidar dele. Se eu duvido de algo que alguém me diz, eu estou duvidando de quem? De quem me falou aquilo que eu ouvi. Então, não duvidar em seu coração. Né? Por que não duvidar? Porque a palavra de Deus diz que
sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como que eu vou agradar a Deus duvidando dele? Que fé que é essa? Que fé que é essa? Porque a dúvida anula a minha fé. Eu vou mostrar. E sabe o que acontece? Nada, o milagre não acontece. Quem duvida espera o pior. A pessoa, quando ele duvida, ele está orando por uma coisa, mas ele não acredita naquilo, ele está acreditando que, por exemplo, a pessoa está quase morrendo, está doente. Mas ele acredita que não vai dar mais. Ele está orando para, sei lá por que ele está orando. Fazendo a oração lotérica, né? Aquela, para ver se dá certo, né? Quem sabe? Isso é dúvida. Isso aí não acontece nada. Você precisa orar para valer. E crer, e confiar. Já faz o teste. Já vê se aconteceu mesmo. Entendeu? É isso aí. Então, quem duvida é porque espera o pior. Crê que o pior vai acontecer. E acha que não tem mais jeito. Já deu. Será? Certo? E se esta é a fé que a pessoa tem, é exatamente isso que ela vai ter. Jó falou, aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Então, quem duvida, crê ao contrário do que ele, na verdade, gostaria que acontecesse. Exemplo, não é dessa vez. Né? Tem uma ilustração de uma mulher, que uma vez ela ouviu o pregador falando sobre esse texto bíblico, e ela morava num lugar, e a frente da casa dela, tem uma rua na frente, tinha tudo, mas tinha uma montanha, assim, que ela queria ver os pastos verdejantes, e ela não conseguia, porque tem uma montanha muito perto, muito perto. E aí ela escutou isso aí, e ela pensou, vou ver se dá certo. Foi lá, abriu a janela, mandou o monte sair, fechou a janela e foi dormir. No outro dia de manhã, ela chegou, abriu a janela. Eu sabia que não ia dar certo. Sabe por que não deu certo? Já está sabendo, né? Ela sabia que não ia dar certo. Ela já não estava acreditando. Então não aconteceu nada. Está entendendo? Então, por que não duvidar? Porque quem duvida não alcança nada. E a Bíblia diz isso, tá? Não, eu estou falando, só eu estou repetindo o que a Bíblia diz. Está aqui, está escrito aqui, ó, em Tiago 1,6. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. A quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, veja, se a Bíblia está dizendo que nem pensa que vai dar certo, porque não vai dar, porque você está duvidando, vai fazer igual aquela mulher. Entendeu? Não adianta tentar para ver se vai dar certo. Tentar é para quem não tem fé. Crer que se fará o que se diz. Crer, na verdade, é desprezar circunstâncias contrárias, diagnósticos, relatórios, notícias, previsão do tempo. Você precisa aprender umas coisinhas. Crer não é aquilo que se vê. Tomé, quando os discípulos falaram para ele, porque quando Jesus apareceu a primeira vez, ele não estava no local, né? Aí ele disse que não acreditava. Só acreditava se ele botasse o dedo na mão dele, de Jesus, e do lado. Então ele creria. Aí, um tempo depois, Jesus apareceu de novo. Aí ele estava lá. Aí eu fico pensando assim, o Tomé deve ter ficado mais vermelho que a minha camisa, né? Porque Jesus disse, ô Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé. Ó, põe teu dedo aqui. Ele não estava lá, tá sabendo, né? Mas ele sabe das coisas. Põe teu dedo aqui, põe a tua mão aqui, ó. Meu Senhor e meu Deus. Agora porque tu me viste, tu cresce? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas não foi só para o Tomé, né?
quando as mulheres foram lá e viram o túmulo de Jesus estava vazio e que o anjo falou com elas e disse que ele tinha ressuscitado e estava vindo diante deles e tal, eles também não acreditaram. Também não acreditaram. Os discípulos que foram para Emaús também não estavam mais acreditando. Na verdade, ninguém estava acreditando. E aqueles ali estavam acreditando porque eles tinham visto. Agora o Tomé também estava acreditando. Triste, né? Mas, coisas, ossos do ofício, né? Então, o Pedro andando sobre as águas, né? Jesus vinha vindo, eles pensaram que era um fantasma, mas daí Jesus falou que era ele, para não temer. Aí o Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Oh, corajoso, hein? Aí Jesus disse: vem. O Pedro saiu em cima da água e foi andando e viu. Opa! E foi para baixo. A sorte dele que já estava perto de Jesus e estendeu a mão e então, voltou andando com Jesus sobre as águas. Se os outros discípulos fossem espertos, iam sair tudo do barco também. Opa, vamos junto aí, né? Não, São Pedro. Então, veja só. A fé é para aqueles que têm coragem. Que ainda que dê alguma coisa errada, mas conta com o Senhor. Tá bom? Fica com essa. Então, não olhe as circunstâncias, olhe para a palavra de Deus. A palavra era vem. Então foi. Entendeu? Versículo, aliás, o quinto ponto aqui diz assim, ó, tudo que disser, a palavra aiteo, será feito. Nossa posição como filhos de Deus é altamente privilegiada. Somos nós, mediante a fé em Deus e a sua palavra, que fazemos a diferença. Presta atenção nisso. Talvez você diga, mas eu não mereço, eu não sou digno, eu não tenho essa fé. Gente, vai aprender. Ó, a bênção que precisamos não depende mais só do Senhor, e sim de nós também. Afinal de contas, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Deus Altíssimo. Jesus falou que aquele que crê nele guarda as suas palavras, né? Que ele e o Pai viriam a ele e fariam nele morada. E nós somos a morada de Deus, somos o templo de Deus, o templo que Deus criou para a sua habitação. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pode dizer que é casa de Deus, casa de Deus. Não é. Casa de Deus está aí, ó. Você que crê em Jesus é a casa de Deus. Você que recebeu o Espírito Santo é a casa de Deus. Casa de Deus não é mais aquilo lá. Isso é a coisa do Antigo Testamento, que era chamado casa de Deus, porque representava, né, o lugar onde Deus morava. Representava, mas Deus não morava lá dentro. Não tem lugar nessa terra que possa conter Deus. O fato dele dizer que mora aqui é porque ele tem uma certa intimidade, nós temos uma certa intimidade, onde possibilita isso. Viremos a ele e faremos nele morada. Ele faz mesmo. O Espírito Santo está aqui. Pode ter certeza. Certo? Então, veja, ele já nos deu a sua palavra, seu Espírito, a unção, a fé e a autoridade. Eu não vou ficar citando todos os versículos aqui, senão não saio daqui hoje, né? E é um vídeo para a internet, né? Se você quer ver mais, aí, vem cá na nossa igreja aqui. Vamos estar pregando sobre esses assuntos aí. Então, agora é conosco, é nós e ele. Muita gente está arrasada, doente, necessitada por não conhecer a verdade, por ignorância da palavra, por falta de ensino correto da palavra, de aprendizado, leitura bíblica diária, por causa da incredulidade, aquelas palavras, né? Se Deus quiser, agora só um milagre. E com essas palavras de incredulidade está dizendo, danou-se, não tem mais jeito. É isso. Porque acabou. Você acabou com tudo quando você disse isso. Você precisa se arrepender e voltar atrás, corrigir e tomar posse da bênção. Certo? Tem umas tradições aí que
Não acredita em milagres para hoje? Nem vou ficar falando sobre isso aqui, senão eu vou longe. Se Jesus desse uma ordem à árvore, na figueira lá, e a uma certa distância ele começasse a olhar para trás e não aconteceu nada ainda. Vai dar mais um pouquinho. Eu acho que não vai dar certo. Aquela figueira, tinha acontecido alguma coisa com ela? Nada, nadinha. Mas ele falou e ó, foi. No outro dia passado estava seca. Que a palavra foi dada. Ainda que aparentemente estava viva. Tem um exemplo que eu gosto de citar, é quando você corta uma flor, vai lá e poda a flor, uma rosa bonita, uma flor bonita. Você pega, põe no vaso, ela tá linda. Às vezes até abre mais um pouco, assim, fica linda. Aí no outro dia você olha para ela, murchou. Porque, ó, foi cortado assim a enfermidade, quando nós damos a palavra para ela ir embora, assim é espírito maligno, assim é tudo. Quando você dá a ordem, foi como cortar aquilo e aquilo acaba. Não tem mais como resistir, sabe? Mas é o que às vezes a gente faz. A gente fica olhando para trás, olhando para a situação, né? E aí acabamos duvidando. Mas quando nós olhamos para a situação com fé em Deus, nós vamos ter o resultado que a palavra de Deus diz que teremos. Se crermos e não duvidarmos no nosso coração. Porque a fé não é só uma coisa mental, tá? Ela é espiritual. Ela vem no nosso espírito. O Espírito Santo revela a palavra ao nosso espírito e falamos com a boca e ela sai, assim como quando disse Deus. Assim nós dizemos também, e também acontece aquilo que o Senhor outorgou a nós fazemos. Não é o inimigo quem dita as leis ou que dá as ordens, nem os incrédulos. Aquelas pessoas que não acreditam, aquelas conversinhas fiadas que você está acreditando numa coisa, o diabo fica dizendo, isso aí não vai dar certo, vem aqueles pensamentos. Aquilo não é de Deus, não. No mínimo é da tua carne. Então pode repreender. E assuma o teu lugar nesse corpo que você mora, em que você habita junto com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, e toma uma atitude de homem de Deus. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero explicar uma coisa bem rapidinho aqui para vocês, sobre a palavra sozo, que ela significa perdão de pecados, ir para o céu, vida eterna, significa também cura, libertação, provisão de Deus em todas as suas necessidades no espírito, na alma e no corpo. E as que envolve também nossa vida social e financeira. Tudo isso está à nossa disposição por aquilo que Jesus já fez por nós. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez por nós. Nós não somos justos, nós somos justificados por Ele. E se Deus nos olha como pessoas justas, é porque Ele olha o que Jesus fez por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você ter fé, você precisa ter o Espírito Santo. Fé é um dom do Espírito. E para ter o Espírito, você precisa ter Jesus na tua vida. E eu quero orar com você agora, para você que ainda não é cristão, para você crer em Jesus agora. E depois eu quero orar por todas as situações difíceis que possam estar acontecendo na tua vida, como eu prometi no começo. Vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê nisso, já pode ir dizendo amém, glorificando a Deus, dando aleluia, porque o Senhor vai realizar milagres agora. Aleluia. Você que ainda não creu em Jesus Cristo, não recebeu Jesus como Senhor, entenda agora que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, dar a sua vida e nos resgatar, e ressuscitando, nos deu vida também. Aos que estávamos mortos no pecado, agora vivemos com Ele. Amém? Então, você crê nisso? Diga amém. E agora, em nome de Jesus, eu vou estar orando por todos vocês. Todos vocês.
Pai, eu coloco agora diante de Ti, já tenho colocado antes, mas eu vou falar assim por causa desses que estão nos assistindo agora. Que todas as pessoas que estão agora com algum tipo de problema emocional, problema sentimental, problema no casamento, no trabalho, com pensamentos de loucura, pensamentos de suicídio, de morte, de vingança, de autodestruição, pensamentos abusivos, pensamentos maldosos, malignos, libidinosos. Em nome de Jesus eu repreendo agora todos os pecados, vícios, ocultismo na tua vida, você que sofre com, com coisas que foram projetadas pelo inferno para atrapalhar a tua vida, em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre dos pecados, dos vícios, das doenças, das enfermidades, da depressão, das situações desfavoráveis no teu trabalho, no teu casamento, e você que não tem trabalho porque você está desempregado, que o Senhor esteja abrindo a porta para você e você a encontre, que o anjo do Senhor te guie, em nome de Jesus, para que você encontre. Você que está passando por uma situação financeira difícil, receba a ajuda de Deus agora. Você que está com sua família destruída, ou passando por problemas sujeitos à destruição, em nome de Jesus, todo levante do inimigo nessas áreas que nós estamos orando aqui, seja dispersado agora, que vá embora, que saia da vida de cada um que está nos assistindo agora, e vá embora, e essas pessoas sejam curadas, sejam libertas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E pode dizer, obrigado, Senhor, e receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.